Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí. Meu nome é Rodrigo Sega, sou professor de Sociologia e hoje, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho o que é cybercultura, tentar entender um pouco o que é esse tema aí, né? São esses conceitos, vamos tentar entender um pouquinho. Tá? Então, entender o que é cybercultura, a gente pode começar a pensar um pouquinho, né? O que seria a partir da palavra? Cyber, alguma coisa a ver com internet, talvez, né? Há muito tempo tinha os cybercafés, né? Enfim, cibernético, né? De cibernético, enfim. Cybercultura é mais ou menos por aí mesmo, né? As interações que a gente faz no ambiente digital, na internet, né? Mas não tem como a gente entender cybercultura sem falar sobre cyberespaço, né? Primeiro a gente fala sobre cyberespaço, para daí a gente entender o que está acontecendo o que é essa cybercultura, né? É como a gente vai estudar também na antropologia, quando a gente estuda cultura, a gente também tem que entender o espaço, as relações que são estabelecidas, né, naquele espaço com aquelas pessoas. Cybercultura e cyberespaço não é diferente, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o que é cyberespaço. O cyberespaço é o novo meio de comunicação. Esse texto é um texto do Pierre Levy, uma pessoa super importante aí para os estudos de cybercultura, né? Ele que deu fôlego para esse nome, né? Cybercultura. Então, se vocês virem ele em alguma prova, algum lugar, Pierre Levy, ele escreveu esse livro aí, ó, Cybercultura, né? Que ele vai definir o que é cybercultura, né? E também vai definir o que é cyberespaço. Então, eu estou trazendo essa frase dele aí. O cyberespaço é um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O livro dele foi escrito na década de 90, né? Então ele ainda está usando algumas palavras como interconexão mundial dos computadores. O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo dizer as conexões que os computadores estabelecem a nível global, mundial, né? De eu estar na minha casa, com o meu computador, tem uma outra pessoa do outro lado do mundo com o computador dela, né? Então, interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material, ou seja, né, não está querendo dizer apenas do meu computador, da minha tela, do meu hardware, né? Está querendo dizer do meu teclado, está querendo dizer dos mecanismos que fazem esse computador funcionar, né? Não é só da infraestrutura material, né? Da comunicação digital, mas também o universo oceânico, né? O grande universo, né? De informações que ela abriga, né? Assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Então veja, falar de cyberespaço, a gente está falando da internet. A gente está falando das conexões entre esses computadores a partir da internet, né? A gente está falando dessas conexões. Mas também a gente está falando de algo material, né? Que é uma página, por exemplo, tem um tamanho específico, né? Tem as letras, tudo isso ocupa um espaço físico mesmo, né? A gente está pensando em espaço físico, né? É, mas também a gente também está falando dessas informações que a gente passa, de como a gente passa essas informações, né? Tá falando das pessoas, tá falando da gente que usa, como é que a gente usa essas informações e esses espaços, né? Como é que a gente navega nessa internet, né? Ele usa o termo aí, universo oceânico, né? Fazendo uma brincadeira aí com a gente navegar na internet, enfim, tá? Então, pensar cybercultura, não tem como pensar cybercultura sem pensar em cyberespaço, e não tem como pensar em cyberespaço nem cybercultura se não pensar no Pierre Levy, tá bom? Ele cai bastante aí nos testes, enfim, tá? Então, a gente tem o cyberespaço, que é esse lugar aí da internet, esse lugar que a gente tá, né? E aí nesse espaço, né, a partir do que nos é oferecido, né, tanto nas coisas materiais, né, do computador que a gente tem, se a gente está falando, a gente está escrevendo no computador, é diferente da gente escrever num computador, num laptop, né, escrever num tablet, né? E também como a gente, o que a gente escreve, como a gente fala, né? Por isso que aqui em cima, né, eu coloquei, né,
O que é cybercultura? É o conjunto de práticas, de atitudes, de ideias e valores que se desenvolve no cyberespaço. Então veja, é tudo aquilo, todo o meu comportamento que eu vou ter na internet, né? Os valores que eu vou desenvolver na internet, né? As atitudes, as práticas que eu vou ter, de criar, às vezes tem momentos aí que, que as pessoas que usavam, né, o cyberespaço, né, todo mundo que usava a internet, né, em alguns lugares se criava muito fórum, por exemplo, né? Em outros momentos se criaram muito memes, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora, né? E para a gente pensar um pouquinho nessas práticas, nessas atitudes, né? Como a gente usa, né? Como o Pierre Levy fala, né? Os seres humanos que navegam e alimentam esse espaço. A gente tem que falar de letramento digital, né? O que é o letramento digital? É a habilidade de acessar, interagir, processar e desenvolver multiplicidade de competência na leitura das mais variadas mídias. Então vamos devagar. É uma habilidade, letramento digital são as habilidades que eu tenho de acessar, interagir, processar e desenvolver várias competências, né? Então, eu vou, como é que o letramento digital ele está muito conectado com a forma como eu vou utilizar os computadores, com a forma como eu vou utilizar um site, né? Mas também é entender como esse site funciona, né? Será que eu entendo como aquilo apareceu na internet? Como é que eu uso, né? Um exemplo. Por exemplo, quando a gente escreve em caixa alta na internet, né? Não sei se vocês sabem o que é escrever em caixa alta, né? Mas escrever em caixa alta significa escrever com todas as letras maiúsculas. Então, se eu falar para uma pessoa, se eu estiver conversando com ela e colocar em letra maiúscula todas as minhas palavras, né? Todas as minhas letras, na internet, isso significa que eu estou gritando com ela, né? Então, se eu mandar um e-mail com todo ele maiúsculo, parece que eu estou gritando com a pessoa, né? Isso é um comportamento muito da internet, né? De você ter uma forma específica de se comunicar, né? Então, o letramento digital tem a ver com isso, né? Tem a ver com entender os textos, entender como a gente escreve, como a gente fala, não só como a gente manda um e-mail, né? Mas que horas é bom, por exemplo, eu fazer uma publicação? Qual é o tom de uma mensagem do WhatsApp, né? Então, tem um nível textual, que a gente tá falando, que eu estou falando bastante do texto, da escrita, né? Mas também tem um nível mais do símbolo, eu até coloquei ali, né? De símbolos, imagens, desenhos, né? Coloquei alguns ali para vocês, né? Bastante visual, né? Tem um meme, por exemplo, ali, né? Que é da Chloe, que é um meme super famoso na internet, né? Tem um emoticon ali, uma carinha feliz, né? Então às vezes eu não preciso nem responder nada, nenhum texto, não preciso escrever bom dia, por exemplo, né? Ou, ai, nossa, que legal, fiquei feliz, né? Às vezes eu mando uma carinha feliz, então a pessoa já interpreta. Então, quer dizer, eu consegui interpretar isso, tem a ver com o meu letramento digital, né? Tem um símbolo ali que é o símbolo do Yahoo, né? Que foi famoso durante muito tempo. Tem uma hashtag, o que são hashtags, né? Que é essa palavra cruzada que a gente chama, o jogo da velha, né? Essa cerquinha aí, né? Uma hashtag, ela para você localizar alguma coisa. Então eu quero falar sobre violência contra a mulher, né? Então eu posso colocar uma hashtag, violência contra a mulher, ou então eu quero falar algo mais específico, né? É, de uma violência que aconteceu na cidade, vamos supor, de Salvador. Então coloco lá hashtag violência contra a mulher em Salvador. Né? E aí as pessoas vão colocando as mesmas hashtags, né? Os movimentos sociais usam muito elas, né? Tem uma hashtag famosa que é Black Lives Matter, né? Que é uma hashtag, né? Agora, né? Era uma fala apenas do movimento social e agora virou uma hashtag, né? Ou seja, então algo que diz qual é o tema do que você está dizendo e conecta outras mensagens com esse mesmo tema. Então, às vezes você pode clicar numa hashtag no Twitter e ela vai trazer outras hashtags, né? Então, isso é, por exemplo, entender isso é entender o letramento digital. Você ter letramento digital, né? Coloquei ali um disquete, né, para os mais velhos, né?
O pessoal que está com uns 30, 40 anos vai saber o que é um disquete, né? Que como a gente salvava as coisas. Hoje a gente salva em pendrive, né? Porque a gente salvava em disquete. Mas esse, por exemplo, é um símbolo que se mantém até hoje, um símbolo, né? Então a gente vai salvar alguma coisa, às vezes aparece lá um disquete para salvar, no Word, por exemplo, né? Para salvar alguma coisa. O Word também tem a ver com letramento digital, né? Saber usar o Word, o Excel, né? Não precisa estar necessariamente na internet, mas são programas que têm relação, né, com o computador e tem relação com a internet, onde eu escrevo, né? Eu posso salvar imagens no PowerPoint, modificá-las no PowerPoint, jogar na internet, né? Coloquei o símbolo do WhatsApp ali, né, que é uma conexão que a gente tem, enfim, né? E o outro símbolo também de internet, né? Pode ser de internet também, mas então, quanto mais barrinhas eu tiver, mais internet eu tenho, enfim. Tem outro meme ali embaixo, também muito famoso no começo dos anos 2000, né? Comecinho dos anos 2000, enfim. Letramento digital é entender esse meio, entender o meio digital, entender símbolos, imagens, desenhos, formas de escrever, qual cor usar, como usar um site, né, como responder alguém, né? Então é agir, interpretar, né, acessar, interagir, processar, né, desenvolver múltiplas competências de leitura, né, a partir de várias mídias, né? O mais importante do letramento digital é que é interessante fazer isso de forma crítica. Ter um letramento digital, só eu saber como funciona, tem a ver com o letramento digital, mas o que a gente está sempre pensando na sociologia esse letramento digital tem que ser feito de forma crítica, tá? Eu saber usar ele com criticidade, né? Bom, e aí falando então em formas, né? A gente está pensando em formas de usar a internet, né? Queria falar um pouquinho para vocês como que a internet surgiu, né? Como que a gente chama as diferentes plataformas históricas que foram surgindo na internet, né? A internet também foi se modificando, a forma de usar, né? Como foi colocado, né? Então ali eu tenho o que a gente chama de Web 1.0, Web 2.0 e o Web 3.0, né? O que significa essas três denominações, né? É a forma como a internet surge, é a forma como a gente usa a internet, é a forma como a gente pode usar, né? Então, a gente chama Web 3.0 a internet lá da década de 90, né? Onde a gente tinha muitos sites corporativos, né? Os sites eram estáticos, parados, como se fosse um manual. Então eu entrava no site, eu lia aquele site e ele não me fornecia mais nada, né? Então muitas empresas começaram a ter site para explicar como elas eram, né? Não era uma internet ainda que a gente poderia usar e modificar ela, né? Por exemplo, até a gente pode pensar alguns jornais, né? A gente entrava naquele site, tinha as notícias, a gente não tinha uma interação com elas, né? É como se fosse um jornal mesmo, né? Um jornal físico, né? Um jornal físico você lê, o jornal chega na sua casa, você abre o jornal, você abre o papel, você lê, você não pode interagir com aquilo que está ali, né? Você não muda, né? As propagandas são as mesmas que estão ali, todo mundo vê as mesmas propagandas, enfim. Então, a Web 1.0 é que a gente chama de aqueles sites estáticos, parados, né? Eles estão ali, eles não vão mudar, né? As propagandas, talvez, as notícias mudem de um dia para o outro, né? Mas não com tanta velocidade. A gente sabe a hora que muda, quando vai mudar, enfim. A gente está pensando em sites mais corporativos também, sites de empresas, por exemplo, né? Que vai só falar o que ela é. Ó, nossa empresa faz isso, blá, blá, meu telefone é esse, acabou, né? Aí então, no começo da década de 2000, nos anos 2000, surgiu o que a gente chama de Web 2.0. A gente pode pensar 2004, mais ou menos, né? A gente está pensando que a internet que se popularizou talvez na década de meados de 90, né? 95, 98, né? Então, Web 1.0, Web 2.0 a partir de 2000, 2004, ali no começo, né? Onde os leitores, a gente que estava lendo, né? A gente que lê, a gente que acessa, né? Não só a pessoa que fez o site, mas a pessoa também que acessa, começa a modificar, a alimentar os sites, né? Então, a internet começa a poder dar essa habilidade de a gente modificar ela, né? Então é aí que nesse momento que surgem os fóruns, né? As redes sociais, né? Por exemplo, Wikipedia. O que é Wikipedia, né? É um grande almanaque, né?
um grande dicionário sobre tudo da vida, né? Mas quem escreve a Wikipedia não é uma pessoa, não é uma empresa, somos nós, né? São os usuários da Wikipedia que vão escrever sobre aquele termo que está surgindo, né? E você que está me ouvindo também, você pode entrar lá e mudar o termo, né? Enfim, as redes sociais, a gente vai pensar no Orkut, por exemplo, né? A gente começa a ter interações entre as pessoas, né? Os fóruns, né? E-mails também nesse momento, né? A gente tem fóruns a partir de e-mails, né? Então todo mundo, as pessoas, os amigos tinham às vezes um único e-mail, um fórum, né? Onde você cadastrava o seu e-mail e as pessoas discutiam a partir dos e-mails, né? Enfim, então a Web 2.0 é quando o leitor, né? Quem está usufruindo na internet, quem está participando, está modificando, né? Tem uma interação maior, né? E isso vai até mais ou menos meados ali da década de 10, né? A gente está pensando mais ou menos 2015, né? 2016, às vezes 2014, né? Que é quando isso muda. A forma da internet também muda, né? Que é a Web 3.0, né? Onde os conteúdos se tornam mais personalizados, né? Eles vão se tornar cada vez mais personalizados. Então, antes, vamos pensar, né? Na década de 90, a Web 1.0, eu entrava num jornal, num site, né? De notícias, e estavam ali todas as notícias. Na Web 2.0, eu já posso começar a escrever embaixo, olha, eu concordo, eu não concordo, né? As notícias mudam rapidamente, né? Então, não vai mudar tudo de uma vez, né? Mudam algumas notícias, né? E já na Web 3.0, não. Talvez as notícias que eu vá ler, que eu vou entrar naquele site, elas já vêm direcionadas para o que eu gosto, né? Como é que isso acontece? Quando eu digito alguma coisa, quando eu escrevo, todos esses dados, tudo que eu escrevi, tudo que eu pesquisei, todas as notícias que eu entrei, que eu cliquei, isso vão ficar armazenados, né? E aí vamos dizer, olha, aquela pessoa entra mais nesse tipo de notícia, ela vê mais esse tipo de notícia. Então, o que aparece para mim, né, já são notícias selecionadas, né, personalizadas, né? Então essa é a Web 3.0, né? As propagandas já são personalizadas. Os vídeos que eu assisto vários vídeos, né? Aí depois no outro dia, quando eu entro numa plataforma de vídeo, vamos pensar no YouTube, por exemplo, ele já me dá vídeos específicos, né? Sobre aquilo que eu gosto, por exemplo, né? Sobre aquilo que eu já vi. Então essa é a Web 3.0, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E é um surgimento também mais forte que a gente chama de Big Data, né? E de metadados, né? Os metadados é quando o próprio computador, a própria máquina analisa os dados. Então é isso, né? Eu tiro uma foto, né? Mas junto com a foto tem outras informações. A foto em si, a foto, né, é um arquivo de foto, já é um relato sobre aquilo que eu vi, né? Mas ela traz outras informações também, né? E essas outras informações são metadados, né? Às vezes traz uma informação da localização de onde eu tirei aquela foto, e aí essa localização vai para um que a gente chama de Big Data, e aí ela diz, olha, o Rodrigo estava lá nesse lugar, olha, o Rodrigo tira muita foto nesse lugar, né? Ou então o Rodrigo dorme neste lugar, então se ele dorme nesse lugar, talvez seja a casa dele, então é ali que ele mora, né? Então esse é o Web 3.0, né? Ela vai reunir os dados que ela vai reunir os dados de como a gente usa, né, a internet, os sites, as plataformas, as redes sociais, e aí ela vai oferecer para a gente então, um conteúdo personalizado. Tudo bem até aqui então? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre Big Data, metadados, vamos tentar entender um pouquinho isso, né? O que então é Big Data? A gente precisa saber o que é isso. O que é Big Data? É o conjunto de dados variados em grande volume e criados em rápida velocidade. É o que a gente chama de 3V. Então, variados, grande volume e rápida velocidade, né? Então, variados, volume e velocidade, 3Vs. Né? Isso significa o quê? Tudo que eu fizer na internet, nos meus aparelhos, nas minhas máquinas, tudo aquilo que capta o meu comportamento, começa a ser guardado. Big Data é o que? Data são dados, o significado em inglês, né? Big Data é uma palavra em inglês, né? Big é grande e data em inglês é dado. Data não é data de dia, de que data é hoje, que dia é hoje, não é isso. Data em inglês
dados, são dados, então grandes dados, né? Para não se confundir isso, né? Big Data, grandes dados, né? Então, uma enorme quantidade de dados muito variados que vêm de várias formas, né? Várias formas de ser coletado esses dados e eles vão ficar armazenados num lugar e toda vez que eu acessar a internet ou uma empresa quiser me vender alguma coisa, ou uma empresa ou uma propaganda, né? Qual propaganda que o Rodrigo vai achar, ele qual produto ele vai comprar, né? Enfim, ou às vezes o governo, às vezes também, né, acessa esses dados, né, dos consumidores, das pessoas que estão utilizando a internet, enfim, esses dados vão me dizer qual é o meu comportamento na internet. Então tem um lugar, tem um espaço físico onde todos os dados, todo o meu comportamento que eu faço na internet estão gravados. Não só na internet, mas né, quando eu uso meu computador envia também o meu celular, ele envia também os dados para esse Big Data, para esse lugar, enfim. Então por isso eu coloquei ali em cima, né, dados e metadados, né, dados é o que? É o exemplo da foto. A foto é um dado. É um dado cru, né? É um dado primário. Eu tirei a foto, pronto, tá lá, né? A foto é um dado. Daí tem os metadados, que são as outras informações que vêm além da foto, que o meu computador, que o meu celular, ele capta. Então ele vai saber o tipo, se eu tiro fotos com resoluções maiores ou menores, porque pode ser que se eu tire com resoluções menores, então eu tenho pouca memória no meu computador, né? E ele começa a fazer essas conexões, entendeu? Se eu tenho pouca memória, será que eu uso muito? Ou será que eu tenho pouca memória porque eu não tenho dinheiro para comprar mais memória? Então ele vai começar a fazer essas relações. Ah, não, na verdade o Rodrigo não tem muito dinheiro, então ele é numa, sei lá, uma classe média baixa, vamos supor. Ele já começa a fazer essas relações, olha, tá vendo? Ele começa a encaixar em alguns lugares, né? Então, o que eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui é como, isso é o mais importante, a gente pensar em Big Data, como está sendo coletado isso, né? Então, eu trouxe 5 aí exemplos de como se coletam esses dados da gente, né? Nossos dados. Primeiro, operações econômicas mediadas por computador, né? Então, sempre que for fazer uma operação econômica, né? Entrar no aplicativo de banco, por exemplo, né? Ele vai saber o banco tem essa noção, né? De que hora eu transfiro dinheiro, para quem eu transfiro dinheiro, quanto eu transfiro dinheiro, isso é um dado que vai ficar guardado, né? Inclusive esses bancos podem vender esses dados, né? Quais as transações que eu faço. A partir de sensores, né? Sensores de objetos, vamos supor, às vezes uma câmera, do que são os corpos, né? Às vezes eu tenho um celular, um relógio que vai calcular quantos passos eu dou por dia, então ele vai marcando, né? Mas também é um dado. Lugares tem sensores, né? Às vezes câmeras, né? Aplicativos, tem aplicativos de saúde que eu fico marcando lá, comi tanta coisa por dia, comi tantas calorias por dia, né? Então todos esses dados também vão para um banco de dados, né? É, E aí, né, como eu falei, bancos de dados de empresas e governos, né? Esses dados são coletados dessas então, empresas. Às vezes eu vou usar uma empresa, vou comprar algo na internet. Essa empresa, ela vai ter, é, vai ter os dados de quanto eu gastei, de quanto eu comprei, qual a hora que eu comprei, quais propagandas eu vi antes de comprar aquilo. Eu fui direto e comprei ou eu demorei, eu sou muito indeciso. Ou não, eu já chego, eu gasto muito. Ou eu compro uma coisa, coloco no carrinho, tiro do carrinho, tudo isso é importante, né? Câmeras de vídeos privados e de vigilância pública, de smartphones a satélites, né? Então também essas câmeras estão pegando as nossas informações, né? Quando a gente grava alguma coisa, quando a gente faz uma videoconferência, né? O Google tem essa informação de quantas pessoas, o Google, não só o Google, né, mas da plataforma que eu fizer essa videoconferência, vai me dizer, eu estou fazendo videoconferência com as mesmas pessoas, com pessoas diferentes, né, eles vão pegar a minha cara, eles marcam a minha cara, né, o Google inclusive tem essa função, né, tem uma função dele que ele tem, que é interpretar a cara das pessoas e selecionar as fotos, que você está a partir da sua cara. Então você tirou 1000 fotos hoje, mas só 3 foi com a sua cara. Então eu só tenho 3 fotos minhas, apesar de ter outras pessoas. Essa é uma
coisa também. E outra forma de coletar dados, né, a partir de aplicativos, redes sociais, né, plataformas, né, enfim, da internet. Mas, Rodrigo, como é que ele sabe que sou eu? Se eu não, às vezes eu não faço nem login, eu não entro em nada. Porque a gente tem o login, tem as senhas, tem as contas, né? Então, a minha conta do Facebook, a minha conta do Instagram, a minha conta do YouTube, eu tenho que entrar com a minha conta. Mas, se eu entrar num computador qualquer e fizer uma pesquisa no Google, por exemplo, ele vai saber que é o meu computador, né? Por quê? Cada computador tem uma coisa que a gente chama IP, isso tem que saber, né? IP, que em inglês é o Internet Control, que é o número que identifica o dispositivo, ou seja, é um protocolo, a gente chama, né? Um protocolo da internet, né? Então todo computador, todo celular, todo tablet tem. Então, vamos supor, se eu comprei esse celular e comecei a usar ele, ele já vai começar a dar esses dados, mesmo se eu não tenha feito nenhuma senha. Né? Aí se eu entrei com as minhas senhas, com as minhas contas, ele já conecta, fala, olha, aquele IP, aquela senha é da mesma pessoa, aquela mesma pessoa está usando, né? E veja, a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso, né? Será que isso é tão objetivo? Porque pode ser que esteja minha conta lá, pode ser que, né, esteja o mesmo IP, seja o mesmo meu celular, vamos supor, meu celular tem minhas contas, mas pode ser que não seja eu que esteja usando, eu de fato. Às vezes, sei lá, é um primo meu, pequeno, de 5 anos, que está jogando um jogo. Ele vai entender, ou meu filho, ele vai entender mas ele vai entender que sou eu, né? Então, esses dados, eles aparecem como muito objetivos, né? E são dados gigantescos, de várias formas, como a gente viu aqui, né? E todos esses dados começam a se conectar para dar um comportamento meu na internet, né? Dizer quem eu sou, a minha personalidade, né? Mas será que eles não têm alguma... Será que não tem uma... Será que é tão objetivo assim? É isso que eu estou querendo dizer, né? Será que é ético, né? Então, pensando nessa questão da ética, né? O que é ética, né? Eu coloquei aí, né? Será que é ético? Fiz essa pergunta aí, né? Daí, ética, então vamos ver o que a pessoa me respondeu, né? Ética, né? Significa o quê? Valores como certo e errado, bem e mal, justiça e dever, liberdade e felicidade. Então, ética tem a ver com valores, né? Aquilo que não é certo e que é errado. Então, pra gente pensar se é ético ou não, comprarem nossos dados, a gente tem que tentar entender o que é ética, né? Ética são esses valores. O que é certo e o que é errado, o que é bem e mal. Então, será que é certo as empresas fazerem isso? Né? Eu estou pensando na questão da privacidade e a liberdade de escolha. Por quê? Porque chegou um ponto em que eu não tenho mais essa liberdade de escolha. Né? Eu entro num site, o site já me dá uma informação a partir daquilo que eu quero. Então as informações são muito redundantes. Ele vai falar, ah não, o Rodrigo gosta disso. E pode ser que eu nem goste tanto de alguma coisa. Ah não, o Rodrigo gosta de comprar calça. E pode ser que eu já tenha comprado calça suficiente, ou eu não queira, ou foi uma outra pessoa que comprou, enfim. Pode ser que eu queira uma coisa diferente, mas ele vai começar a empurrar uma calça para comprar. E às vezes eu posso comprar uma calça mesmo já tendo uma calça, mesmo não querendo uma calça, né? Então, essa questão, né? Qual é a nossa liberdade? Será que a gente tem liberdade dentro da internet? Se todos os nossos dados estão sendo vasculhados e as informações que chegam a gente já são todas filtradas, né? Isso é uma coisa legal de se pensar. Eu trouxe o exemplo aqui, ó, embaixo, do reconhecimento facial. Que eu falei lá no começo do reconhecimento facial, né? Qual é o problema do reconhecimento facial? O primeiro é que eu não autorizei as empresas a venderem o meu rosto, né, a minha cara, né, para outras empresas, por exemplo. Eu não estou ganhando nada com isso, né? É uma informação minha que está sendo vendida, está sendo comercializada, que minha cara está sendo identificada em todas as fotos, né? E minha cara e eu não estou ganhando nada por isso, né? E tem a ver com a minha liberdade também, né? Com a minha personalidade, tem a ver com aquilo que é íntimo meu, com a minha identidade, né? Então essa minha identidade está circulando, né? E aí, se cair, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um governo que seja bastante ditatorial, né? Então, ele pode começar, uma forma também, né, de um controle da gente, sabe onde que eu vou, o que eu faço, né? Então tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? Às vezes o governo, as instituições podem usar esse reconhecimento facial para nos prejudicar, né? Mas também tem um outro sentido nisso, né? Mesmo que não seja um governo, uma empresa, algo que está nos prejudicando nesse sentido direto,
Mas o reconhecimento facial, alguns dados recentes já mostram que ele reconhece melhor cara de pessoas brancas, né? Porque também a gente não pode ter que pensar nisso, né? São as pessoas mais ricas que têm acesso aos computadores, à internet, às melhores câmeras, né? E tem uma questão de preconceito, né? Que as pessoas ricas que as pessoas ricas, a maioria delas são brancas. Então, quem tem acesso mais à internet é mais as pessoas brancas, as melhores é, aplicativos, aparelhos, máquinas, né? E aí tem uma questão de preconceito, né? Onde a cara das pessoas negras, né? É menos reconhecida, mas também, às vezes, existe um reconhecimento facial em que coloca pessoas negras como criminosos. Isso é importante, né? A polícia usa muito esse reconhecimento facial, né? E aí, veja, ela não consegue distinguir muito bem a cara das pessoas, né? E ela pode se basear numa questão de preconceito, onde todas as pessoas que são criminosas são negras. Né? Então, veja, isso é super perigoso, porque aparece um dado pra gente que é objetivo, que é uma foto, mas não é nada objetivo, né? Então vai ter um problema. Então, para finalizar, eu só queria trazer duas palavrinhas para vocês, que é entender o que é algoritmo, né? Coloquei ali em cima, né? Algoritmo é algo que resolve um problema específico por meio de uma equação matemática. Então, os computadores, né, celular, tudo, as máquinas, a internet faz tudo, todas as relações que são feitas são estabelecidas a partir de equação matemática. Então, veja, parece que é muito objetivo, né? Mas tem esses problemas que eu estou mostrando para vocês, né? De preconceito, de racismo, né? De autorização, né? E um outro problema ali que é o que a gente chama de regulação algorítmica, né? Por quê? Seria as políticas públicas e criação de leis baseadas em algoritmos e metadados. Então, veja, a gente acaba esvaziando nossa capacidade política, né? A gente acaba deixando nossa capacidade política de lado, né? Porque as políticas públicas agora são baseadas nesses metadados, né? Baseados nos algoritmos, nas equações matemáticas, né? No que o computador produziu e não no que a gente acha. Então, a gente pode mudar de ideia em relação a outra pessoa, né? Mas isso não acontece com os computadores, tá bom? Com essas relações matemáticas que os computadores estabelecem. Bom, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.